fechamos esse tempo de adoração falando que a bênção do Senhor é contigo. Quantos daqui foram abençoados? Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, toda a sua descendência, sobre esses dias maus. Nada melhor do que estar debaixo do paternal cuidado do Senhor. A propósito, o que você tem pensado a respeito deste momento que o mundo está vivendo? Porque a gente encontra pessoas com os mais diversos tipos de interpretação, pois, exemplo, tem gente pensando que tem um grupo em conspiração contra a humanidade, e por isso essa pandemia aconteceu. Tem outras pessoas que dizem assim, isso é um evento comum que acontece de 100 em 100 anos, sempre tem uma pandemia. Outros podem interpretar, isso é mais uma situação que a natureza apresenta e é inesperado. Não, eu acho que isso aqui é um prenúncio do apocalipse. Eu penso que isso aqui, outros poderiam dizer, é uma ação do mal sobre a terra. E poderíamos ter várias interpretações, ou até mesmo um misto de todas estas coisas. Mas você já cogitou a possibilidade de Deus permitir passarmos por esse momento para provar a sua humanidade? Para provar o que é que está dentro do coração do homem, para mexer, aquilatar, aferir como estão os seus filhos sobre a terra, a igreja dele esparramada pela terra. É sobre isso que eu quero tratar com você, e eu queria, pensando nesta possibilidade de uma ação de Deus, pensar contigo no texto de Deuteronômio 8, versículos 1 e 2 e 12, 8, 9 e 10. O texto bíblico diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E lá no capítulo 12, versículo 8 diz: não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Interessante que você depois possa fazer uma leitura de todo o capítulo 8, para você compreender aquilo que nós vamos falar hoje. Oremos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é viva. Que bom experimentar da graça que nos sustenta. Que bom sabermos que somos abençoados. Que bom sabermos que somos Teus filhos, e nós aqui prestamos o nosso culto, a nossa rendição, a nossa homenagem, o nosso louvor, a nossa celebração ao Senhor. Fala conosco. Fala com este homem, com esta mulher, fala com este jovem, com esta criança que está neste ambiente, para que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. O livro de Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, escrito por Moisés. E o livro de Deuteronômio começa assim, no capítulo 1, versículo 1. Estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste, do outro lado do Jordão, na planície, na frente do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizavar. Deuteronômio é um título grego, que dentro da tradução bíblica grega do Velho Testamento, chamada Septuaginta, significa Deuteros, que é segundo, e nomos, que é lei. Então é segunda lei, ou repetição. E tem 3 grandes sermões de Moisés aqui neste livro. O primeiro discurso dele, no capítulo 1 a 4, você vai encontrar uma introdução de Moisés. O segundo discurso, a segunda mensagem dele, capítulo 5 até o 26, ele vai trabalhar os 10 mandamentos, vai trabalhar uma explicação da prática deles e um código de leis. E o terceiro discurso, a terceira mensagem de Moisés, 27 a 30, é uma solene renovação da aliança entre Deus e Israel, e a declaração de bênçãos sobre o povo por causa da obediência.
Bom, isso é um princípio bíblico que a obediência atrai a bênção. A desobediência sempre atrai a maldição. Veja aí no mapa que interessante, todo esse vale aí, que é o Vale do Jordão, vem lá de cima o Mar da Galileia, o Rio Jordão, até desaguar no Mar Morto. Do lado direito aí do Mar Morto, que é a região da Jordânia, foi justamente esse lugar em que o povo, antes de entrar na Terra Prometida, recapitula a lei. Todo o livro de Deuteronômio é recapitulado ali, olhando já a Terra Prometida. Eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, e agora, à véspera de inaugurar uma nova época, uma nova dispensação na história do povo de Israel, Moisés chama esse povo e recapitula, ele repete toda a lei, para que quando entrasse na Terra Prometida, aquela lei estivesse latejando no coração de todo o povo do Senhor. Tem uma matéria que a maioria das pessoas não gosta, que é português, língua portuguesa e verbos principalmente, e a gente pode lembrar na nossa escola que os verbos, eles indicam uma ação, um movimento, um estado ou um fenômeno meteorológico, por exemplo. Mas ele possui algumas flexões. Nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Mas além dessa flexão, nós temos o tempo do verbo, que você pode falar do passado, do presente e do futuro. Nós temos número e pessoa, singular e plural. E nós temos a voz ativa, passiva e reflexiva. Agora, tem uma flexão interessante que eu queria destacar com você, que são as formas nominais. Quais são elas? O infinitivo, o gerúndio e o particípio, que aí está na sua tela. O infinitivo é o verbo na sua forma natural de ser. E aqui todos os verbos terminam ar, ir, or, ur, julgar, correr, sorrir. O gerúndio já termina com o NDO, e aí dá julgando, correndo e sorrindo. E o particípio é a forma que indica tão somente a ação, fato concluído. Então, julgado, corrido e sorrido. Então termina com do. Veja que eu separei esses verbos para falar desse verbo no infinitivo. Tem 4 verbos que eu quero trabalhar com vocês hoje: relacionar, relembrar, revelar e repousar. Esses 4 verbos estão no infinitivo. Por isso que eu dei o tema para a nossa reflexão: os infinitivos, Deus e o homem. 4 verbos terminando em ar. 4 verbos significativos, porque dentro do texto lido nós podemos encontrar esses verbos. 4 verbos que começam com R, para assim facilitar a sua memorização. Recapitule comigo: relacionar, relembrar, revelar e repousar. Nós vamos falar da relação desses verbos que estão no infinitivo com Deus e o homem. Como é que nós transitamos na questão do relacionamento, das lembranças, da prova que é a revelação e do repouso, do descanso que Deus traz ao homem. Nós encontramos aí nesse texto a primeira expressão de repetição, de relembrar, no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 8. Recordar-te-eis de todo o caminho. Essa expressão é relembrar, rememorar, recordar, lembrar. Toda a lei foi relembrada, recapitulada, rememorada, ali à porta da terra prometida. A repetição, ela é muito importante no processo pedagógico de ensino e aprendizagem. A repetição é importante para que haja uma conexão e entre no nosso coração tudo aquilo que está sendo dito. E nós precisamos recapitular, relembrar, recordar, rememorar, lembrar a palavra de Deus todo dia, para que ela entre dentro do nosso coração. A ênfase é essa: recordar-te-ás no caminho, no derek. Essa expressão fala na estrada, na distância, na sua jornada, no seu trânsito. Recorde. Versículo 11 diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Lembre-se dele, lembre-se do caminho, lembre-se do que Deus fez, não se esqueça deles para cumprir os seus mandamentos. Versículo 18: te lembrarás do Senhor teu Deus,
porque Ele é que te dá força. Percebemos então, versículo 19, se te esqueceres do Senhor, uma preocupação de Deus transmitindo a Moisés para que repetisse a lei ao povo, a fim de que seja sempre na lembrança, na memória, para que não se esqueça do Senhor. É um chamado à lembrança e à recordação. Vocês não podem esquecer o que Deus fez na vida de vocês, como que Moisés estivesse dizendo isso. O livro de Deuteronômio é uma recapitulação, e o capítulo 8 especificamente é um chamado à lembrança. Lembra das roupas de vocês que não se envelheceram no deserto. Lembram que os seus pés não incharam no deserto. Lembrem que foi Deus quem te tirou lá do Egito, daquele lugar de serpente e de escorpiões. Deus te guardou no deserto. Lembra que foi Deus que te protegeu. Lembra-te que foi Deus que te sustentou no deserto, dando o maná e as codornizes. Lembra-te que foi Deus quem deu os seus bens, e não foi a sua força e o poder do seu braço. Não podemos esquecer disso. Às vezes, quando as coisas estão boas, as pessoas relaxam demais e falam: nossa, como eu consegui todas essas coisas. Lembra que não foi você com a força do seu braço. Você corre o risco de esquecimento. Você corre o risco de lapso de memória, de você não anotar. Tem muitas pessoas que ficam confiando na sua mente, dependendo da sua idade, as coisas complicam mais, e você precisa sempre anotar, fazer os seus apontamentos. Você corre o risco de esquecimento, você corre o risco de distração no caminho, se distrair com tantas outras coisas. É aquilo que Jesus inclusive coloca na parábola do semeador. Os cuidados do mundo sufocam a semente, as distrações. Você corre o risco de familiarizar com as coisas, de acostumar, de tornar comum, de tornar simples as coisas que muitas vezes acontecem no seu corriqueiro, no seu dia a dia. Você corre o risco de se distanciar do Senhor e de enveredar por deuses estranhos, por pessoas, por bens, por posições, por outras coisas que são colocadas na sua vida no lugar de Deus. Você corre o risco de cauterizar a sua mente, dela amortecer a sua consciência e de você não poder fluir de tudo aquilo novo que Deus tem para você. Você corre o risco da insensibilidade. Por isso a Bíblia alerta: lembra-te, recorde. Isso não é só no Velho Testamento. Por exemplo, Pedro, ele escrevendo a sua carta, lá no segunda carta, versículo 12 do capítulo 1, diz assim: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Depois ele continua, versículo 13: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos essas lembranças. Versículo 15: da minha parte, eu vou me esforçar diligentemente por fazer que, a todo tempo, e mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Você entende uma preocupação de um líder? De Moisés chamando o povo para recapitular, para rememorar, para lembrar. Pedro aqui, um dos pais da igreja, um grande sustentação, das colunas da igreja de Jerusalém, chamando: olha, enquanto eu estiver, vou lembrar vocês, vou recapitular. No capítulo 13 ele insiste, toda a carta de Pedro, a segunda carta é uma carta de lembrança. Procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Versículo 2 do capítulo 3. Recordeis as mesmas palavras que anteriormente foram ditas aos santos profetas. E aí ele fala da vinda de Jesus. Então Pedro está chamando a atenção daquelas pessoas para lembrar, para relembrar, para rememorar do quê? Do que está previsto nas Escrituras. Onde está a promessa da sua vinda? Pedro descreve: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, e olha o que ele diz, deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ele está falando do evento de Noé. Ora, e aqui eu quero lembrar você, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição do homem ímpio. Lembra disso. Saiba que o momento que estamos vivendo tem impactos, ou tem reflexos de todas as profecias das Escrituras. Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei,
o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Você é salvo não por obras, você é salvo pelo Evangelho, você é salvo pela graça de Jesus. Se você retiver a palavra como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Eu confesso a você que muitas vezes eu me entristeço com contatos que a gente tem, com pessoas, com membros da igreja inclusive. E aí, como é que você está? Está participando de algum grupo pequeno, de alguma célula? Está em conexão com a igreja? Tem participado dos nossos cultos online? Não, pastor, não tenho feito nada disso. Meu amigo, eu quero lembrar você que você vai ser salvo se você retiver, se você estiver perseverante na palavra. E eu quero lembrar você disto. Mas o segundo verbo no infinitivo que encontramos aqui é o verbo relacionar. Porque se por um lado Deus chama o povo para relembrar, agora você tem que entender que o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus que se relaciona. No versículo 2 do capítulo 8 que lemos de Deuteronômio diz: o qual o Senhor Deus te guiou no deserto. Meu amigo, uma pessoa que se comparece, um ser que está comigo no deserto, é alguém que tem intenções positivas de relacionamento, de conexão, como um Deus soberano. Você sabe que tem algumas pessoas se aproximando de Deus, imaginando que ele seja uma lâmpada de um gênio, ou um gênio da lâmpada, onde você simplesmente abre a lâmpada, destampa a lâmpada e aparece o gênio. Que queres que eu te faça, meu amo? E você olha, eu precisaria disso, 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 como se Deus fosse um servo, fosse um súdito meu, um escravo meu. Muitas pessoas se aproximam de Deus como o gênio da lâmpada, como se fosse uma relação de nós superiores com um Deus ou um ser forte e disponível para atender os meus desejos, os meus caprichos e os meus pedidos. Um Deus privado, um Deusinho meu particular e disponível para as horas que eu preciso, para fazer o bem para mim, para proteger, para poder livrar, para poder prover, para poder sustentar e cuidar. Meu amigo, o nosso relacionamento com Deus não é de igual para igual. Ele é um Deus soberano, onipotente, majestoso, cheio de glória. E nós somos um miserável pecadores, um gusano, diz um profeta, um vermezinho. É uma relação desproporcional pela soberania, a grandeza, a infinitude dele, a majestade dele, a santidade e a onipotência dele, comparando com você e comigo, um ser tão frágil, tão dependente, tão pequeno, tão finito, tão miserável, tão pecador. Mas apesar de ser tão díspare esta posição em relação a Deus, ele nos permite relacionar com ele, com um Deus pessoal e presente, porque é isso que o texto diz: o Senhor teu Deus é o Jeová Elohim, o Deus que se identifica com uma pessoa, cujo nome fala da sua personalidade, um Deus cujo nome revela a sua identidade e a sua ideia de aproximação. O Deus da Bíblia, do Velho Testamento, é um Deus que se relacionou com um casal lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Se relacionou com o grande patriarca Abraão, sendo ele inclusive Abraão chamado de ser amigo de Deus. Se relacionou com Moisés, cuja pessoa com quem Deus falava face a face. Se relacionou com todos os profetas para compartilhar as suas intenções. Se relacionou com os poetas que escreveram assim: justo é Senhor em todos os seus caminhos, perto estás de todos os que te invocam, porque o Senhor é um Deus amigo, o Senhor é um Deus que se aproxima, que se inclina para se relacionar com a gente. Mas esse Deus não é só do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento é o Deus encarnado, é o Deus em Jesus Cristo, que se expõe, que expõe a sua face no meio da humanidade, através da encarnação do seu Filho, passa por um processo de gestação, passa por um processo de nascimento, de crescimento, de enfrentar todas as fases de um ser humano normal, de assumir o seu ministério, o seu ofício, o seu trabalho, o seu propósito, a sua vocação, e de ir até a morte de cruz. Ele se fez presente, o Emanuel, o Deus conosco, e até hoje o Deus da Bíblia, não só no Velho Testamento, na encarnação de Jesus, como através do Espírito Santo, Deus se relaciona comigo e com você. É este Deus que Moisés está recapitulando ao povo. Lembra-te desse Deus para se relacionar com ele. Um Deus que te guiou pelo deserto, que fez presente. Então, relembrar.
relacionar. O terceiro verbo no infinitivo é o revelar. Talvez a palavra revelação ela é muito mais ampla do que a palavra que gostaria de usar aqui, mas para gravar essa conexão com a letra R, a palavra mais adequada seria provar. Mas a palavra provar e revelar, ela tem um sentido sinônimo. A palavra provar é aferir, é testar, é analisar, confirmar, comprovar, examinar, revelar. O versículo 2 diz que o Senhor nos guiou por 40 anos, guiou o povo de Israel no deserto por 40 anos para humilhar, para provar, para saber o que é que estava no coração do seu povo e se ainda esse povo permaneceria e guardaria os seus mandamentos. Meu amigo, Deus prova. Aqui você precisa entender, ele mesmo diz na sua palavra, Salmo 11:5, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. O Senhor quer aferir, porque essa relação com Ele não é uma relação descabida, inapropriada, mas é uma relação de mutualidade. Então Ele quer saber se você está com Ele. Por quê? Quais são as suas intenções de tê-lo como Deus? O que você espera dele? Então Ele prova, Ele põe à prova o justo e o ímpio. Provérbios 17:3 diz assim: o crisol prova a prata e o forno prova o ouro. E Deus diz assim: e eu provo o coração dos homens. Deus prova o nosso coração. Ele quer aferir nessa relação. Deus prova o coração do seu povo. O versículo 2 aí diz que Ele fez o povo caminhar do deserto para provar. Isaías 48:10, eis que a ti cruzalei, mas isso não resultou prata, provei-te, mas na fornalha da aflição eu te provei. Deus prova os seus servos. Salmo 26:2, examina-me, Senhor, prova, sonda o meu coração, testa, investiga os meus pensamentos, as minhas motivações, os meus sentimentos. O Senhor entra no mais profundo da sua alma e é capaz de provar, de aferir, de atestar, de examinar se é verdadeiro esse seu amor que você tanto diz a Ele. Davi faz a sua oração no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. É uma petição para uma investigação total, uma sondagem interior. Deus prova. Isso é revelar o que é que está dentro de mim e dentro de você. Ah, mas isso faz parte do Velho Testamento? Não, meu irmão. O Deus do Novo Testamento prova também, porque quando você vai, Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 4 diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. A palavra que prova é dokimazo, a palavra grega, que é testar, examinar, provar, verificar, tal qual aquela do Velho Testamento de Deuteronômio. Deus prova a sua igreja. Daniel 12:10 diz assim: muitos serão purificados, quer dizer escolhidos, selecionados, serão embranquecidos, seriam purificados. E lá em Daniel 12:10, muitos serão provados, que é refinado, tirar a impureza, para saber o que é que está dentro do coração. Mas o texto lá de Daniel 12:10 diz: mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Por isso, meu irmão, se você não aceita esse Deus que prova, que investiga, que examina, que afere, é porque o sábio entende, o perverso não. Deus prova com objetivos, Deus prova com propósitos. Ele prova para colocar você no lugar em que você deve estar, para te humilhar. Ele prova para tirar a soberba do seu coração. Ele prova para saber o que é que está lá dentro, que só Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele prova para ferir a sua fidelidade a Ele. No Monte Sinai, quando o povo estava aguardando Moisés lá, que recebia as tábuas da lei, o texto bíblico descreve toda aquela cena de espanto, de trovões, relâmpagos, canglor de trombeta, diz o texto bíblico em Êxodo 20.
E disseram a Moisés o povo: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. E Moisés respondeu o seguinte: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja sempre diante de vós, a fim de que você não peque. Meu amigo, o Deus da Bíblia é um Deus que prova, que sonda, que investiga, que examina, que afere na relação que você tem com Ele, como é que está esse grau. E dá para aplicar isso, por exemplo, Deus se relaciona com as pessoas de forma, com contrapartidas. Veja assim, em qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento no casamento, na família, na convivência na sociedade, no planeta Terra, os relacionamentos são marcados por acordos, por conversa, são marcados por respeito, por responsabilidades, por contrapartidas, por bônus e ônus. Por que que a maioria das pessoas querem se relacionar com Deus, mas sem ter contrapartida? Por que que as pessoas querem se relacionar com Deus, mas sem ter o bônus e o ônus, ou só querem o bônus e não querem o ônus? Por que que as pessoas querem se relacionar com Deus, mas sem responsabilidade e respeito, como se Deus é bonzinho e tolera tudo, e permite que tudo aconteça com a minha vida, eu posso pintar e bordar, fazer o que eu quero da minha vida, não tenho que prestar conta para Ele? Por que que você pensa assim de Deus? Em qualquer tipo de relacionamento há contrapartidas. Por isso, o casamento tem contrapartidas, tem mutualidade, tem responsabilidade. Não dá para, se você quer casar, se você vive o seu casamento, aprenda a viver com contrapartidas. Se você quer morar numa casa com pai e com mãe, uma família normal, há contrapartidas, filho. Tem contrapartidas, tem ônus e tem bônus. Na sociedade você também não pode fazer o que você quer, existem contrapartidas, existem leis, existem limites, isso faz parte do relacionamento. Então, com Deus, tem que ter acordos, tem que ter conversa, tem que ter respeito, tem que ter responsabilidade, tem que ter contrapartidas, tem que ter ônus e bônus. Por isso, Deus vai examinar. É esta que é a palavra que Ele utiliza aqui. Revelar, provar que está no seu coração. E o quarto verbo no infinitivo aqui é repousar. Por que que Deus faz tudo isso? Estamos falando de um Deus que relembra, de um Deus que se relaciona, de um Deus que revela, mas um Deus que quer dar repouso. Eu vi essa semana de uma pessoa da nossa igreja, que tem buscado ao Senhor, que tem compartilhado o que Deus falara ao seu coração, e ela disse assim: olha, Deus está dizendo para nós, não peça para abreviar o tempo. Ele não vai fazer isso. Ele não vai abreviar o tempo. Isso é que a pessoa dizia, e achei interessante, porque ela complementou: Deus tem um propósito. E Ele está preparando pessoas para entrar no descanso. E se Ele interromper antes, não haverá tratamento. Essas pessoas não vão estar preparadas para entrar no descanso do Senhor. Fazendo uma analogia com o Velho Testamento aqui, quando Moisés chamou esse povo ali na entrada da terra prometida para falar, ele estava dizendo assim: pessoal, se vocês não colocarem a palavra de Deus dentro do seu coração, quando for provar e vai ferir quem você de fato é, e você não vai entrar no descanso, você vai morrer no deserto. É esta tônica. Então, não entrar no descanso, não entrarão no meu descanso. Essa expressão é utilizada não só para o povo de Israel, mas também para a igreja de Jesus. Porque quando se refere a Israel, ele está dizendo: não vão entrar na terra prometida, não vão possuir a terra que o Senhor teu Deus te dá. No que se refere à igreja, não vão participar dos novos céus e nova terra, não vão entrar na vida eterna, não vão usufruir da presença de Deus. E aí você possa ver uma série de aplicações na vida das pessoas. Deuteronômio 12:8 diz: até agora não entrastes na terra. Ele está dizendo aquele povo que estava à porta da terra, mas até agora não entrastes na terra, ou no descanso e na herança que o Senhor Deus te dá. E vocês vão entrar, diz o texto, e o Senhor vai te dar descanso. Mas as pessoas desobedientes vão morrer no deserto. Os alienados vão ficar no deserto. Os desatenciosos vão perecer no deserto. Os que estão com a consciência cauterizada vão perecer no deserto.
O salmista declara lá no Salmo 95, 7, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e também ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, porque os seus pais tentaram o Senhor, colocando Deus à prova. Agora, durante 40 anos, o salmista diz, estive desgostado com esta geração, e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, diz Deus, jurei, não vão entrar no meu descanso. Meu amigo, desperta. Se você conhece alguém que está desavisado, que está vivendo a vida de forma inconsequente, sem saber que Deus está querendo nesse relacionamento aferir o que está no seu coração, diga, meu amigo, se você não alinhar sua vida com Deus, você não vai entrar no descanso, você vai perecer no deserto. O apóstolo Paulo também declara isso de forma indireta, quando na primeira carta aos Coríntios 10, 5, ele diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria do seu povo lá de Israel, por isso ficaram prostrados no deserto. E a carta aos Hebreus, ela tem um leque grande de repetição dessa expressão. Hebreus 3:7, 3:9, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Meu irmão, Deus vai aferir nesse momento, Deus vai provar no seu coração, para saber se você vai entrar no descanso ou não, se você vai perecer no deserto. Versículo 10 de Hebreus 3, por isso eu me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos, assim jurei, não entrarão no meu descanso. Então ele diz, se você ouvir a voz, não reaja de forma provocada, não se rebele, saia do pecado, está lá tudo em Hebreus, não ande como desobediente, porque o texto declara, não puderam entrar no descanso do Senhor por causa da incredulidade, por causa da desobediência, por causa da apatia. Alguns de vós têm falhado, o autor aos Hebreus escreve, a palavra que vocês ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram, não vão entrar no descanso, meu amigo. Se essa palavra não entrar dentro do seu coração e não fazer uma mudança, uma metamorfose na sua vida, de nada adianta, não vai entrar no descanso, diz a palavra, porque a desobediência vai fazer você prostrar no deserto, o coração duro vai fazer você perecer no deserto. Por isso, se você quiser entrar no descanso, trabalhe o arrependimento em sua vida. Recentemente eu falei sobre isso, e que tem muita gente que quando fala em arrependimento pensa que é das pessoas de fora. Mas, meu amigo, você cristão tem muita coisa para se arrepender. Existem muitos crentes que precisam de arrependimento, de prostração, de rendição ao Senhor. Aí quando fala do descanso, nós estamos falando de entrar na presença de Deus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. E nós que cremos, entraremos no descanso. No deserto prostrado, os desobedientes, os rebeldes. Os que creem, entram no deserto, entram no descanso. Hebreus 4:11 diz, esforcemo-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência dos pais. O Deus mudou hoje. Isso foi o Deus do Velho Testamento. Não, o Deus do Novo Testamento é um Deus que aguarda a perseverança dos seus filhos. É um Deus que se relaciona com gente responsável, que sabe das contrapartidas. É um Deus que se relaciona com gente que quer trazer à memória as lembranças do que Ele já fez na história. É um Deus que quer atuar e que quer revelar, provar o meu coração. Quantas expressões no Apocalipse nós escrevemos assim, quem vencer herdará um novo céu, uma nova terra. Vão entrar no descanso essas pessoas. Meu amigo, espero que esta palavra tenha desafiado o seu coração a um relacionamento mais profundo. Os 4 verbos no infinitivo são aí, relacionar, recordar, revelar e repousar. Esses 4 verbos falam de uma relação entre nós e Deus. Deus próximo, que guia, que caminha comigo pelo Espírito Santo. Um Deus que quer que eu exercite a memória de recordar.
Um Deus que vai revelar, provar o que é que está dentro do meu coração. Ele sabe, meu amigo, o que é que vai dentro da sua alma, o que é que vai dentro do seu coração. Eu quero entrar no descanso, Senhor. Eu posso te dizer uma notícia boa ou uma ruim. Se você continuar na sua vida rebelde, se você continuar na sua vida desobediente, você vai se prostrar no deserto, você não vai entrar no descanso. O remanescente perseverante, esse entra. Aquele que obedece, entra. Aquele que ama Jesus, entra. Aquele que se conecta com Ele, que lê a sua palavra, que ama a sua igreja, que está ligada com os projetos e os sonhos de Deus, estes vão entrar no descanso do Senhor.